Bom dia, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Bom dia a você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Pai, que Tu estejas nos orientando, nos dirigindo, para que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao Teu trono de graça em louvores e em adoração. Para que tudo que fizermos, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade. Senhor, que Tu perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé, e que Tu possa, Senhor, estar nos usando, Senhor, como instrumentos Seus para a honra e glória do Teu santo nome. Que uma bênção especial possa, Senhor, estar nesse momento, chegando em cada coração, em cada vida, em cada lar. Pai, para aqueles, Senhor, que estarão assistindo esse culto pela internet, que esse culto possa falar fundo aos corações. A qualquer momento, Pai, que for acessado na rede social esse culto, que Tu possas estar com o Teu Espírito Santo falando a cada coração. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar, nesse momento, pedindo para aqueles irmãos que já entraram aqui no nosso culto, que estão aqui na nossa igreja, que acessam aqui na hora do culto também, que estejam compartilhando esse culto para outras pessoas. A gente sempre pede isso. Quando começamos a pedir isso, os irmãos começaram a fazer esse trabalho. E nós temos alcançado mais pessoas com essa participação dos irmãos. Quando os irmãos compartilham com outras pessoas, outros recebem esse culto e acabam também ouvindo da palavra de Deus e participando da comunhão aqui da nossa igreja. Então vamos estar fazendo isso, compartilhar esse culto para outras pessoas, estimular as outras pessoas a assinar o nosso canal no YouTube. Nós temos lá aproximadamente 176 pessoas assinando o nosso culto. Então é muita gente. Eu glorifico a Deus, porque eu acho que é muita gente, né? Já conseguimos uma boa participação em assinatura ali no nosso canal do YouTube. Então você pode estar ajudando ali, está aparecendo como você pode se inscrever também e participar, dando seu like e pedindo outras pessoas para assinarem esse canal. Nós vamos estar ficando de pé agora nesse momento. Vamos estar aqui na nossa igreja, nós vamos ficar de pé e nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico, ao erguermos as mãos. E em adoração nós estaremos exaltando o nosso Deus com todo o nosso ser. Erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui para adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, meu louvor, só Tu és, todos virão, e és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és, o
santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão: se és tu, se és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Amém. E nós cremos nisso. Quando nós levantamos um clamor ao nosso Deus, Ele ouve as nossas orações e ouve também o nosso louvor. Nós vamos estar nesse momento dando oportunidade àqueles que querem entregar seus dízimos e suas ofertas. Desde já nós queremos agradecer àqueles que estão participando do nosso culto pela internet, e nós vemos que tem participado também, ajudando com suas ofertas, ajudando com seus dízimos. Obrigado a você que tem participado, você que tem ajudado a obra aqui nesse lugar. Nós não dizemos o nome, claro, né, porque a oferta e o dízimo é algo pessoal, então é entre nós e Deus. Mas você sabe aquilo que você fez colaborando aqui com a obra do nosso Deus. Nós queremos te agradecer por essa contribuição em nome da igreja, tá? Então aqueles que querem participar, entregando qualquer valor, o valor que você propor em seu coração, você pode estar depositando na nossa conta, na conta da nossa igreja, melhor dizendo, e no CNPJ da nossa igreja. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. Hoje a Marilene está voltando aos cultos, hoje está aqui com a gente, graças a Deus. E lá no gabinete pastoral, ela fez questão de frisar: pastor, agradece a igreja, agradece os irmãos que oraram por nós. Graças a Deus, nem ela, nem o Vinícius, nem a Maiara precisaram de um tratamento maior para combater a Covid-19. Eles conseguiram reagir de uma forma assim menos agressiva, vamos dizer assim, como tem acontecido com muitas pessoas que têm sido internadas e precisam passar por um tempo no hospital e muitas vezes serem entubadas e aí saírem com alguns problemas ainda a serem resolvidos em sua saúde. Mas graças a Deus ela está aqui, agradecendo por ela, agradecendo por Vinícius e Maiara. Nós também queremos agradecer a Deus a melhora da nossa irmã Juraci, mãe da nossa irmã Ática, né? Nós mandamos ali um recado perguntando como ela estava, mas já está se recuperando, já está recuperada já, ou ainda está se recuperando?
precisa ainda das nossas orações. Vamos continuar orando então pela nossa irmã Juraci. E hoje nós temos a outra Juraci que está aqui com a gente, né? Depois de muitas tempestades, está aqui com a gente. Bom vê-la, irmã, que Deus te abençoe e te sustente. Vamos continuar orando pelo nosso irmão Wellington. Ele operou o tornozelo, está em recuperação, mas já está fazendo estripulia, né? Pelo que eu vi, ao invés de ficar em casa, está saindo para outros lugares. E a gente ia lá fazer uma visita a ele na sexta-feira. O irmão, eu até quero me penitenciar aqui com o irmão Dirceu, combinamos para irmos juntos lá, porque ele é o amigo dele aqui no contrabaixo, faz o revezamento. Eu convidei o irmão Dirceu prontamente se colocou à disposição. Ele ficou me esperando ali, né? Passava um carro, ele olhava igual gato, né? Para ver qual era o carro do pastor. Acabei não falando para ele, mas o Hélio já saiu para resolver problemas, mas a gente vai estar continuando a orar por ele e a recuperação ali do seu tornozelo. A Viviane, que também operou o tornozelo, o Elcio, cunhado da Cristina, o Henrique, que está em recuperação ainda da operação da mão, o Luiz Henrique, uma criança que precisa das nossas orações, ela está com câncer, o Carlinho da nossa irmã Jô, a dona Edmeia, mãe da Edir, a Rosane Carrara, irmã do irmão Wilton, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Nazaré, que esteve comemorando nessa semana 85 anos de idade, a irmã Maria Elita, a Taizinha, o Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e as nossas autoridades. E continuando a orar pelo presidente Bolsonaro, que ainda está se recuperando, graças a Deus, não precisou da intervenção cirúrgica. Eu não sei das últimas notícias, mas acredito que já tenha voltado para casa. Oi? Ele vai para casa hoje? Vai ter alta hoje? Graças a Deus, nós oramos pelo presidente, ele está se recuperando e que ele continue a fazer aí o seu trabalho e sendo direcionado pelo Senhor, né? Que ele possa se colocar nas mãos de Deus. Ah, que bom, que bom. O irmão o irmão José está nos dizendo que deu que ele teria alta hoje, né? Vamos continuar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pelas ricas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, porque cremos no clamor que é feito no nome de Jesus, e o Senhor tem respondido, Senhor, a esse clamor com muita bondade, com tua graça, com tua misericórdia. Nós continuamos a te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão aqui na nossa coluna de oração. Muitos irmãos já não podem vir mais à igreja, porque já alcançaram uma certa idade, e, Senhor, não podem mais estar aqui conosco, mas hoje podem estar assistindo os cultos em seus lares, e sabendo que a nossa igreja está os sustentando em oração. Toma, Senhor, cada vida em tuas mãos, cada nome que foi citado aqui com cada necessidade. Responde segundo a tua santa e bendita vontade. Abençoa os outros pedidos feitos também, Pai. Senhor, que tu possas estar entrando com providência no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. Favor de Deus. Que está neste lugar.
multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Por favor. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Poderoso Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Por favor. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se sou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi. Alô? Nós vamos estar refletindo no tema direcionados por Deus. Nós vamos ler o texto que está em Atos, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Atos 28, de 1 a 10, na nova tradução, linguagem de hoje, vai estar aparecendo aqui para os irmãos.
quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia muito frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha, e ele nos recebeu muito bem, e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, na reflexão da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 37, no capítulo 37, melhor dizendo, nós vemos ali que 276 pessoas, no versículo 37, que é o número de pessoas que estavam na embarcação até chegar a essa ilha de Malta, eles passaram por um aperto muito grande. Em primeiro lugar, não havia ventos quando eles estavam sendo transportados, e era um grupo de prisioneiros, dentre eles Paulo, e tinha também outros prisioneiros ali juntos naquela embarcação, e soldados romanos conduzindo aqueles prisioneiros para Roma. Interessante que Paulo, ele sempre desejou ir para Roma, pregar o evangelho lá, e Deus cumpriu o desejo de Paulo, não da maneira no qual Paulo possivelmente pensava que ele chegaria a Roma, não preso, e não aonde Paulo iria pregar. Paulo, ele começou a pregar a uma guarda muito pessoal do Império Romano, uma guarda direcionada ao imperador romano. Então, ele pregava a guarda pretoriana, que era a guarda de elite de Roma, e aqueles que habitavam dentro do palácio mesmo, do imperador. Paulo começou a pregar a esses guardas, e as pessoas iam lá visitar Paulo, e ele pregando aquelas pessoas, os guardas ouviram e começaram a se converter lá dentro daquela prisão onde Paulo estava. Deus fez o direcionamento dele, e não conduziu segundo a vontade de Paulo. Interessante também, que quando eles saíram para ir para Roma, para ir para a direção aonde eles queriam ir, Paulo alertou aqueles viajantes e ao centurião: olha, não vamos sair, porque nós vamos ter danos com o navio, nós vamos ter danos com bens materiais e também vidas. Aí o centurião, ele perguntou ao capitão: vamos continuar a viagem? Capitão: não, vamos. Aí Paulo ficou quieto. Aí começou a dar tudo errado, começou a vir tempestade, eles foram levados a um momento em que eles não conseguiam nem ver as estrelas, começaram a passar fome, e aí Paulo entrou em jejum, e aí veio um anjo e falou para Paulo: Paulo, não vai acontecer nada com as pessoas aí, todas as pessoas vão sobreviver, né? Mas agora o navio e a carga vão sofrer dano, tudo será perdido. E aí aquele centurião passou a dar ouvidos a Paulo. Paulo começou a falar para ele: olha,
vai acontecer isso, nós vamos ser salvos. Todas as vidas vão ser salvas. E num dado momento, quando chega perto dessa ilha de Malta, que eles não estavam esperando chegar a esse lugar, aquilo ali também foi direção de Deus, para que eles chegassem a Malta. Eles começaram a conjecturar, olha, mas se a gente soltar essas pessoas que são aqui criminosos, eles vão sair nadando até a praia e depois eles vão fugir. E vai ser mais difícil caçar essas pessoas depois que elas fugirem. Então nós vamos matar eles. Aí Paulo, não, vocês não vão matar ninguém. Todo mundo vai sobreviver. Deus falou que todo mundo ia sobreviver, vocês não têm direito de matar ninguém. Aí mais uma vez o centurião obedeceu a Paulo. Paulo estava naquele momento sendo direcionado àquela ilha. Tudo aquilo que estava acontecendo era a direção de Deus. Até aquelas tempestades que estavam acontecendo naquele navio era uma coisa provisionada por Deus. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui o primeiro tópico. Direcionados por Deus, nós vamos experimentar a reação das pessoas. Paulo, ele experimentou várias reações em seu ministério. Quando ele ia para Damasco, e ali ele encontrou com Jesus Cristo, ressurreto na estrada, no qual ele perguntou, Paulo, por que você me persegue? Era Jesus Cristo naquele momento falando com Paulo. Naquele momento Paulo entra na cidade, fica cego, Ananias vai lá, ora, cai como umas escamas dos seus olhos, ele começa a enxergar, e aquele que perseguia passa a pregar o evangelho e ser perseguido. Olha a primeira reação, perseguição dos judeus contra Paulo, e aí Paulo começa a ser perseguido, e aí ele ia para algumas cidades, pregava o evangelho, e falava do amor de Cristo Jesus, os gentios aceitavam, e aí as sinagogas que estavam ali naquelas cidades resistiam a Paulo, porque não queriam que o judaísmo ele perdesse espaço para o cristianismo, para aquilo que Paulo estava pregando, aquela doutrina do cristianismo, e eles começavam a perseguir a Paulo. E aí sempre havia aquela perseguição das sinagogas, e no livro de João, em Apocalipse, em uma das igrejas diz ali, aí está a sinagoga de Satanás. Se a gente estudar esse texto, o que era a sinagoga de Satanás? Eram judeus que tinham as suas sinagogas em alguns lugares, né, em algumas lugares que tinham sido evangelizados, mas eles resistiam à pregação do cristianismo. Então, ao invés de ser sinagogas de Deus, eles eram sinagogas de quem? De Satanás. Esse termo era usado para aquelas agências que pregavam ali a palavra de Deus, mas ainda não tinham o seu coração aberto para o cristianismo, para Cristo Jesus. Então Paulo foi tendo reações das pessoas. Por exemplo, ele foi pregar num lugar chamado Éfeso, ficou grande tempo pregando ali, alugou uma escola de Tirano, e evangelizou aquela cidade. Não se falava de outra coisa a não ser ali Paulo e a sua pregação do evangelho. Mas teve um dado momento que os próprios fabricantes de imagens, de escultura, começaram a perceber que eles estavam perdendo seu lucro. Aqueles livros que eram usados para ocultismo, magia, eles estavam sendo queimados. E aí o que aconteceu? Esses homens começaram a gritar, né? Salve Diana, deusa de Éfeso. E aí Paulo foi perseguido também por aqueles produtores de imagem. Então, essas foram as reações que as pessoas elas tiveram com relação a Paulo e o seu direcionamento. Mas ali ele encontrou algo diferente. Ali ele encontrou uma reação agradável daquelas pessoas que receberam a eles. Diz assim: os moradores dali nos trataram com muita bondade
Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira, e tinha que ser mesmo, para 276 pessoas. Imagina o tamanho daquela fogueira. Mas ali ele já registra, quem registra aqui é Lucas, né? Mostrando como foi ali a chegada dessas pessoas que naufragaram com o navio. Eles são chamados de bárbaros, em algumas traduções. Os bárbaros nos receberam com muita humanidade, em alguns textos diz isso. Mas por que eles eram chamados de bárbaros? Porque eram cruéis? Não. O termo bárbaro, ele era usado pelos romanos quando a língua daquele território não era a língua falada no Império Romano, que era o grego koiné, ou alguma outra língua que fosse de origem helênica, mas era uma língua local. E ali, pela localização de Malta, era uma língua fenícia. Então eles falavam mais o fenício do que o grego koiné. Então eles eram chamados de bárbaro por causa da sua língua, da forma deles se comunicarem. Mas a reação dessas pessoas foi boa. Olha, então quando nós somos direcionados por Deus, nós devemos ter essa administração com relação a reações das pessoas. Paulo, ele soube reagir bem quando foi perseguido, quando foi injustiçado, quando falaram mal dele, né? E quando também o receberam bem. Tudo isso vai acontecer. No final, a gente vê aqui que eles provisionaram a Paulo com tudo aquilo de bom. Eles provisionaram a Paulo. Quem recebeu os benefícios foram os outros 276. Porque Paulo acabou sendo uma bênção naquela localidade ali, inclusive na casa de Públio, curando ali o pai de Públio. Paulo não, né? O Espírito Santo de Deus, é bom que se diga, Paulo era o instrumento, mas ele foi usado por Deus ali. Então, ele soube administrar bem a reação das pessoas. Então, em alguns lugares nós seremos aceitos como instrumentos de Deus, em outros não. Em outros vai haver injustiça, vai haver perseguição, né? Mas em alguns lugares vamos ser bem recebidos. Então nós temos que estar preparados para a reação de cada pessoa. Essa é a primeira aplicação prática que eu queria tirar desse texto para nós nessa manhã. Em segundo lugar, direcionados por Deus, não vamos nos importar de fazer as coisas mais simples. Olha, quem foi Paulo nessa viagem? Paulo foi aquele intermediador entre aqueles homens e o anjo que desceu para comunicar a Paulo sobre aquela viagem. Paulo foi aquela pessoa, vamos dizer assim, mais importante para aquele navio e para aquelas vidas. Se você for colocar ali a importância de cada uma daquelas pessoas que estavam naquele navio. Ali estava uma passarinho está querendo pregar o evangelho também junto comigo, né? Está ali falando mais alto que eu até. Paulo estava naquela fogueira e ele via a importância dele também em trabalhar, em trazer alguma coisa para alimentar 276 pessoas em volta de uma fogueira. Aquela fogueira tinha que ser alimentada. E pesquisando como era ali o clima daquela região e a época em que houve aquele naufrágio, tudo aquilo indicava para que aquele navio não saísse do porto, mas eles queriam rapidamente levar aqueles prisioneiros a Roma. E aí eles saíram no inverno. Era o pior momento de se entrar numa embarcação e ir para o mar. Eles foram no inverno. Quando eles chegaram a Malta, a temperatura ali era até 0 graus atingia aquela localidade. Eles estavam com muito frio. Paulo queria dar a sua
contribuição pessoal também ajudando a alimentar aquela fogueira. Ele podia pensar muito bem assim: não, agora eu fiquei em jejum, né, quase toda a viagem, orando por todo mundo, agora eu preciso descansar um pouco. Paulo, humildemente, ele faz isso. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo. Ele foi lá também pegar os seus gravetos e dar a sua contribuição ali para alimentar o fogo. Então, eu vejo aqui a humildade de Paulo e a sua disponibilidade para fazer as coisas mais simples. Paulo era um homem que não se preocupava só em pregar para grandes grupos, né, para multidões. Paulo estava disposto a fazer as coisas mais simples também. E nós que somos direcionados por Deus, nós temos que ter essa simplicidade, daquilo que vier à nossa mão, nós fazermos e fazermos bem. É algo simples? Mas fazermos bem. Eu preciso usar dessa simplicidade em todos os lugares aonde eu andar. Na minha casa, por exemplo, a gente vê que tem homens que se acham diminuídos em lavar uma louça, passar um pano de chão, varrer o quintal. Não, o homem não faz isso. Por que o homem não faz isso, gente? Às vezes a gente tem uns conceitos assim bobos, né? Na nossa mente, a gente aplica na nossa vida conceitos bobos. Não vai diminuir ninguém fazer um serviço mais simples. Lá no trabalho, eu faço aquilo, eu vejo alguma coisa que está precisando lá, se é tirar um lixo de algum lugar, eu vou lá e meto a mão e faço, irmãos. Eu não peço a menina que trabalha naquela área para fazer, não, eu vou lá e faço. Não vai me custar nada. A gente tem que ter simplicidade em viver a vida. Paulo mostrava a sua simplicidade aqui, ele saiu para também juntar os seus gravetos. A gente tem que colocar essa simplicidade em prática na nossa vida. Às vezes a gente deixa de usar dessa simplicidade ao cumprimentar até alguém. A gente entra dentro de um ônibus, um motorista está lá, agora é pela porta da frente que se entra em quase todos os anos. Antigamente era na porta de trás, agora, né, pela porta da frente. Quantas vezes a gente não cumprimenta um motorista, por exemplo? É a obrigação dele dirigir o carro. Mas espera aí, mas e a educação? Perdeu hoje em dia. São coisas simples, mas que ainda fazem bem as pessoas. A gente chega num lugar, por exemplo, para trabalhar, a gente não cumprimenta ninguém, a gente passa por uma pessoa, até dentro da igreja mesmo, a gente deixa de cumprimentar alguém, a gente se lembra de cumprimentar alguém que a gente tem mais afinidade, mas esquece de cumprimentar outras pessoas. Por quê? Às vezes a gente coloca numa questão de, importância. Fulano é mais importante, aí ele é o cumprimento. Mas quem é mais importante para Deus? Não existe isso para Deus. Então não deve existir isso para a gente também. Paulo demonstra a sua simplicidade, por isso que ele era também usado com grande poder, porque ele era uma pessoa simples. E naquele momento ali, que ele pega os gravetos e joga dentro daquela fogueira, acontece aquele desenrolar de tudo. É no momento da simplicidade que entra a cobra, que entra ali a víbora, que pica na sua mão. Deus direcionou a partir de uma coisa simples. A gente tem que começar, olha, aquele fato deles irem para casa depois de Públio, depois ele ali orar e o pai de Públio ser curado, depois as pessoas irem ali buscar ali o cuidado também, a cura naquela casa de Públio, as pessoas serem abençoadas. Disenteria e febre, irmãos, era motivo de muita preocupação. Hoje a gente tem vários comprimidos que nos ajudam na hora da febre. Antigamente não. A pessoa, quando pegava uma febre,
Ela ficava desesperada. A pessoa que pegava uma disenteria, meu Deus, os remédios ali eram muito escassos. Mas aí, a partir daquela atitude simples, Deus começou a operar na vida daquelas pessoas. Deus abriu as portas. Às vezes, de uma simplicidade que você tem com o seu vizinho, no relacionamento com ele, é ali que vai surgir a oportunidade de você ser usado por Deus. A gente tem que perceber isso. Então, a gente tem que buscar fazer as coisas, tudo aquilo que for, assim, de oportunidade de fazermos, mesmo que seja a coisa mais simples que for, façamos. Porque a partir dali, Deus começa a direcionar algo. É a segunda aplicação. Em terceiro lugar, direcionados por Deus, nós vamos enfrentar o julgamento dos homens. Quantas vezes a gente não passou por isso, né? A gente querendo fazer a vontade de Deus e alguém chegar e julgar a nossa atitude. Nós vamos ser julgados pelos homens. O que aconteceu? Paulo é picado. E aí, no versículo 4, diz assim: os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim, a justiça divina não vai deixá-lo viver. Eles adoravam uma divindade, que essa divindade era a deusa da justiça. E eles pensaram o seguinte: olha, esse homem ele é tão ruim que ele foi picado na mão, mesmo depois de ser salvo de um naufrágio, ele tinha que morrer mesmo. Então o caminho dele era a morte, de qualquer maneira. Ele pode ter fugido do mar, mas se ele foi picado, ele vai morrer por causa dessa cobra venenosa. Paulo não sabia que aquela cobra era venenosa. Paulo não tinha essa preocupação com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Ele apenas sacudiu ela na fogueira ali, e a cobra ficou ali pela fogueira mesmo, foi morta por aquela fogueira. Mas aquelas pessoas começaram a julgar. Quantas vezes as pessoas julgam as outras por causa de alguma situação que está vivendo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguém ficou doente, fulano está doente, fulano está doente, deve ter algum pecado aí na vida de fulano. Tá? Aconteceu isso, mas também fulano está fazendo isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós vamos cair no mesmo erro dessas pessoas aqui, que começaram a julgar negativamente a vida de Paulo. A gente não deve fazer isso. Mas quantas vezes, por levarmos o nome de cristãos, de crentes em Cristo Jesus, a pessoa que é ímpia, que ainda não abriu o seu coração para Jesus, vê o crente passando por alguma necessidade e ele está julgando. E olha lá, é crente e está acontecendo isso, cadê o Deus dele? Uma vez isso aconteceu na minha vida, a vida da Cristina. Perdemos um bebê, uma pessoa que não tinha a consciência cristã. Ela exigia: não, mas e Deus? E Deus? Aí a Cristina falou: a vontade de Deus. Deus não quis que nós tivéssemos o bebê. Ah, mas eu quero. E vocês também querem? Então por que Deus não deu? E aí começou a julgar até o próprio Deus, né? Naquele momento. Nós não podemos fazer isso. Mas quantas vezes nós entramos no crivo do julgamento dos homens, direcionados por Deus? Nós vamos ter que também saber administrar esses julgamentos. Nós vamos passar por isso também. Mas nós não podemos fazer isso. A verdade é essa. O crente não pode fazer isso. Porque a própria Bíblia nos orienta, o próprio Senhor Jesus falou que a gente não pode julgar para não sermos julgados. Aquele que quer tirar o quê? Um cisco do olho da outra pessoa, tire primeiro a trave,
que está no seu olho. Porque o que é isso? Ele não está enxergando aquilo que está acontecendo na vida dele. Então nós não podemos fazer isso. Aqueles homens começaram a julgar a Paulo e ele sofreu isso, mesmo direcionado por Deus. Paulo passou por uma série de situações que o crente também há de passar, o julgamento dos homens. Em quarto e penúltimo lugar, direcionados por Deus, nós vamos nos deixar, não vamos, melhor dizendo, nos deixar levar pela vaidade. O crente não pode ser vaidoso. O servo do Senhor, ele é servo, nós estávamos falando isso na escola bíblica dominical. Ele é servo, ele não pode ser levado pela vaidade. Veio o julgamento, eles estavam julgando, e esse homem é um assassino, esse homem, ele realmente merecia morrer e tal. Aí ele não morreu, ele de assassino, de homem cruel, de homem que merecia o julgamento, merecia a morte, ele virou um Deus. Ele passou a ficar acima do patamar humano. Ele alcançou o patamar de Deus, Paulo. Isso está no versículo 5. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado e que ia cair morto. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Ele era um Deus. Aconteceu esse fato outras vezes na vida de Paulo? Uma outra vez aconteceu. Quando Paulo, ele estava pregando o evangelho e ele ali cura uma pessoa em público, era ele e Silas, né? Paulo e Silas, eu acho que Paulo e Barnabé, não me lembro quem eram os dois. Eles foram ali tratados como, eu estou citando o texto, mas ele não estava aqui no estudo, né? Mas eu me lembrei desse fato agora. Estava pregando, ele curou uma pessoa, e aí aquelas pessoas começaram a achar que eles eram deuses. E começaram a trazer os bois para sacrificarem a Paulo. E ao outro que estava pregando também com ele. Quando Paulo viu aquilo tudo acontecer, o que Paulo fez? Ele entrou no meio do povo, estava ouvindo ali a mensagem, que estava fazendo aquilo tudo, eles rasgaram as suas vestes. Nós somos homens iguais a vocês. Nós estamos pregando totalmente diferente, para que vocês saiam desse conceito aí, e vocês estão nos colocando dentro dessa religiosidade de vocês. Paulo não deixou se levar pela vaidade. Ele é um Deus, ele é um Deus. Paulo não permitia isso, ele era servo do Senhor. Ele várias vezes se colocou como escravo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Era o conceito dele. Então, como crentes, quando formos fazer a obra do Senhor, direcionados por Deus, se alguém reconhecer que somos do Senhor, somos homens e mulheres do Senhor, e olha, Deus agiu com poder na sua vida, sim, mas todo poder, toda glória e toda honra pertencem a Deus. Você tem que direcionar toda a honra, toda a glória e todo o poder a Deus. Não se colocar ali como uma pessoa vaidosa, porque Deus não quer que nós sejamos vaidosos e que a sua glória seja dividida conosco, não. A glória é toda dele. Eu não vou dividir a glória de Deus entre mim e Deus, não. A glória é de Deus, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E Paulo, ele agiu dessa forma, direcionado por Deus, como instrumento de Deus na vida daquelas pessoas na ilha de Malta. Em último lugar, direcionados por Deus, nós somos uma bênção.
Paulo, quando ele chegou ali em Malta, ele não chegou porque ele precisava ser salvo pela ilha de Malta, não, irmãos. Ele chegou a Malta porque ele precisava levar a salvação de Jesus Cristo àquela ilha. Ele entendeu isso. No momento em que ele foi convocado a ajudar, ele passou 3 meses naquela ilha. Vocês imaginem só como foi revolucionário ali, né, a passagem de Paulo e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo naquela ilha. Porque Paulo ele não pregava só a cura. Vamos curar. Deus é o Deus que cura. Não. A mensagem principal de Paulo era a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ficou ali na ilha de Malta. Ele levou a bênção da salvação para aquela ilha. Ele foi direcionado não pela necessidade sua, mas pela necessidade daquele lugar. Então, quando nós somos direcionados a algum lugar, não é porque nós precisamos daquele lugar, não, é que aquele lugar precisa de nós. Se nós usarmos esse conceito, irmãos, nós vamos ficar até menos decepcionados para onde nós somos encaminhados. Porque às vezes a gente se decepciona. Eu queria tanto ir para aquele emprego, eu queria tanto morar naquele lugar. Espera aí, se nós cremos que somos direcionados por Deus, se não for aquele lugar, for outro, Deus nos deu aquela direção, que aquele lugar precisa de nós. E Paulo foi usado ali naquela ilha. Ele teve que passar por aquela tribulação toda até chegar naquela ilha. Mas o direcionamento de Deus se cumpriu na vida de Paulo. E assim também deve ser na nossa vida. Por mais tribulação, por mais difícil que seja a jornada, se nós estivermos direcionados e chegarmos ao lugar em que Deus quer que nós estejamos ali, seremos uma bênção. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. E eu quero convidar aos irmãos e aqueles que estão nos assistindo pela internet, que venham à nossa igreja, participem do nosso culto. Nossos cultos estão presenciais e nós temos aqui bastante espaço para recebê-lo. Então nós estamos te esperando aqui em nossa igreja. Nosso culto começa às 18h30, mas hoje nós estaremos começando o nosso culto com o culto de oração às 5h30 da tarde. Então, os irmãos que quiserem participar do culto de oração, podem estar vindo mais cedo, porque lá atrás nós estaremos começando o nosso culto de oração às 17h30. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé? Desejo do meu coração é o cântico que nós vamos entoar nesse momento. Adianta ter as
riquezas deste mundo, ou ser honrados por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Está contigo? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver, Tu Senhor. cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Eu te busco, Senhor,
É hoje que Deus vai estar realizando tudo aquilo que precisa realizar em nossas vidas. Amém. Os irmãos querem bater palma, pode bater palma. Alegrar ou celebrar aquilo que Deus vai fazer, ou confessar e me apegar aquilo que Ele prometeu, abençoar a minha história, me dando seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus amou. Vou me alegrar, vou celebrar aquilo que Deus vai fazer, vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu, abençoar a minha história, me dando seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus amou. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O que Deus tem pra mim, o que Ele vai fazer, é hoje. Alegrar, celebrar aquilo que Deus vai fazer, vou confessar e me apegar naquilo que Ele prometeu, abençoar a minha história, me dando seu favor. Chegou agora a minha hora, meu nome Deus amou. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O que Deus tem pra mim, o que Ele vai fazer, é hoje, 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 o que Deus tem pra mim, o que Ele vai fazer, o que Deus tem pra mim, o que Ele vai fazer, o que Deus tem pra mim, o que Ele vai fazer, é hoje. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque queremos estar direcionados pelo Senhor ao nosso propósito, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, estar nos levando ao centro da Tua vontade, para que nós sejamos bênçãos, Senhor, na obra do Evangelho, para que as bênçãos do Senhor possam vir sobre as nossas vidas e serem distribuídas para todos aqueles que precisam. No nome de Jesus. Amém.